Então o Mirabeau também foi morto, parece que foi envenenado. Eles eram... O Marat foi assassinado na banheira. Marat foi assassinado na banheira, etc. Danton também. Então, o rei, por conta da sua oposição à Constituição Civil do Clero, foi morto. E, justamente, no começo da Revolução, das regiões que mais apoiaram a Revolução, estavam a Vendéia e a Bretanha. Aí a gente... Exato, eu vou falar um pouco... Como depois... esse sistema aqui foi muito recomendado pelo professor Orlando, esses 2 livros aqui que nós estamos lançando foram recomendados por ele, esse também é de autoria dele. Vamos comentar um pouco sobre como que o professor Orlando falava da Revolução Francesa, né? Olha, Marcelo, eu tenho saudade do professor Orlando de diversos aspectos, mas aqui, muito particularmente. A primeira vez que eu assisti um curso de Revolução Francesa com o professor Orlando, eu tinha conhecido ele há pouco tempo, eu tinha 16 anos, foi em 91, ainda lá na sede da Montfort, lá no Cambuci. Então ele dava, depois ele deu um outro curso, já aqui na Vila Monumento. Eu tenho os cadernos, eu anotava isso aqui tudo na época, né? Eu tenho muita coisa anotada em casa, acho que teve muita coisa que eu depois digitei e tem os textos. Outras não, porque ele fazia aqueles esquemas enormes de direita e esquerda. Você deitava o caderno assim, começava, aí acabava a página, tinha que ir para outra, etc. E a coisa era de fato... Mas o professor Orlando estudou a Revolução Francesa, acho que durante 10 anos seguidos. Ele tem uma biblioteca gigante. Esses livros aqui do Madelin, os livros que você está publicando, Marcelo, que ele indicava, eram livros que ele tinha anotado. Eu tenho até um outro trecho de livros xerocados que ele dava para nós, tudo com a anotação dele aqui nas laterais. Ele anotava muito quando lia. E a Revolução, quando ele dava os cursos, ele dava com muita riqueza de detalhes. Era impressionante. Quantos livros ele leu da Revolução? Você tem ideia? Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Leu muitos. Ele sabia detalhes inacreditáveis. Né? Ele tinha livros que tinham os jornais da época. Então ele citava, mas era um tema que ele citava com muita... Mas, assim, ele citava o dia, isso aqui de manhã, e depois tal outra hora aconteceu tal coisa, e foram assim, foram assado. Ele conhecia muito. A Fuga para Varennes, ele leu o livro da Fuga para Varennes, ele dava com uma riqueza de detalhes, era uma aula colorida. A última aula que eu tive com ele antes dele falecer foi sobre a Guarda Suíça. Olha aí. Que ele também contava com riqueza de detalhes, sabia o nome dos líderes da Guarda Suíça, tudo. Foi impressionante. Então ele de fato narrava isso com muita... Acho que era o grande tema dele, era esse, né? Exato. Acho que do ponto de vista histórico era o grande tema. Isso aqui ele estudou muito mesmo. E conhecia, assim, era impressionante, ele conhecia todos os nomes, todas as datas, todos os eventos, etc. A Revolução Francesa e os cursos, mas duravam meses, era uma aula por semana, duravam meses. E ele ia falando, e agora vamos falar sobre isso, etc. E falava do ponto de vista histórico, do ponto de vista das ideias, dos princípios, etc. Assim, sempre mostrando a razão que está por trás daquilo tudo. Nunca era só fatos para alimentar uma curiosidade. Era uma riqueza assim, de conhecimento invejável. Napoleão ele sabia muito também. Muito. Napoleão sabia muito. As batalhas, quando ele dava, eu tenho a Batalha de Austerlitz toda anotada com mapas, etc., que uma vez ele deu para nós. Fantástico. Ele falava os horários, né? Porque Napoleão, na Batalha de Austerlitz, deu os horários. Ele falou: tal hora eles estarão aqui, tal hora eles estarão aqui, aí você vai fazer isso, e tal hora vai acontecer tal coisa, e dito e feito, né? Então foi uma vitória desse bandido aí colossal, mas o professor, enfim, conhecia. A Revolução Francesa era uma coisa... Ele conhecia muito de muitos assuntos, mas a Revolução Francesa era impressionante. Ele tinha muitos livros. Ele mesmo dizia, havia poucos livros em português. É até bom você estar traduzindo isso, Marcelo, porque livros de Revolução Francesa em português tem muito pouco. Muito pouco, é uma pobreza... Uma pobreza única. Impressionante, não dá. Exato. E quando ele dava também a Guerra da Vendéia, que ele narrava, por exemplo, o Charrette, a morte do Charrette, etc., como foi toda... Isso aqui é uma coisa empolgante. Empolgante. Isso aqui eu me lembro bem. Eu não tive ocasião de estar com ele em Nantes
no local onde o Charrette morreu, né? Mas amigos nossos que foram lá com ele, diz que eles foram até o lugar hoje é um posto de gasolina, né? Tem só uma marca no local onde o Charrette foi fuzilado, e ele então contava, tinha tudo na cabeça, tudo de memória, etc, uma coisa muito assim, singular. A memória do professor Orlando e a capacidade dele de reter e de relacionar é uma coisa espantosa. Espantosa mesmo. E depois muito amor à verdade, né? O professor não tinha, assim... Eu me lembro, ele já na velhice, ele leu um livro de Simão de Montfort, que ele admirava tanto, e viu que Simão de Montfort tinha algumas coisas ruins, e ele não ficou tentando esconder, falou, não, Simão de Montfort tem que ser bom, porque... Você esconder, não é bem assim, eu lembro dele comentando um dia numa reunião na sede, puxa, olha, Simão de Montfort, na véspera da batalha de Mirê, fez isso e isso, puxa, que pena, etc. Então, quer dizer, a mesma coisa Cortés, né, que ele tinha uma admiração enorme, mas falava, Cortés não era bom. Como é que essas pessoas, como é que muitos eram casados, chegavam aqui, se casavam com as índias, ou se amaziavam. Então, para ele, o certo era sempre certo, o errado sempre errado. Carlos Magno também falava cheio de diamantes. Cheio de diamantes, exato. Então, fez uma coisa boa, mas o que era ruim, Constantino tinha os seus defeitos, não tinha ninguém que assim que era... E para você que quer aprender sobre a Revolução Francesa, acabamos de lançar o combo Revolução do Mundo Moderno, que conta com os seguintes livros: A Revolução Sanguinária, de Madelin, e Os Intelectuais da Revolução Francesa, de Mornay, né? Esse primeiro livro aqui, Os Intelectuais da Revolução Francesa, então vai contar, né, sobre as ideias que influenciaram o 1789. Então vai estar lá Rousseau, Voltaire, Diderot, etc, né? Só para dar um exemplo, Rousseau foi lido por Robespierre e Napoleão também gostava, né, de ler Rousseau. Então esse livro aqui é um clássico, né, muito citado na França, esse livro aqui, e é de vital importância para entender as causas da Revolução Francesa. Inédito no Brasil, melhor livro sobre o tema disponível. E esse, então, a Revolução Sanguinária do Madelin, vai explicar todo o processo da Revolução Francesa, desde do ano, né, do que antecedeu 1789 até o golpe de 18 de Brumário de Napoleão. Também um livro muito citado na França. Melhor livro em português que vocês vão poder encontrar sobre a Revolução Francesa é esse do Louis Madelin. E o preço? Apenas R$ 198,00 ou 12 vezes de R$ 19,80 para ganhar esses 2 tijolos, né? São livros de 600 páginas, mais um curso sobre a Revolução Francesa. Simplesmente imperdível. Essa promoção vai até o dia 6 de agosto. Depois as vendas serão encerradas e esses livros vão ser vendidos com outros preços e não vai estar incluído o curso sobre a história da França, né? Então não perca a oportunidade de adquirir esses 2 livros, que são importantíssimos para entender a Revolução Francesa, e por um preço acessível, e ainda vai estar aí incluído como bônus o curso sobre História da França. Só que, assim, não tinha o que criticar, ele não criticava. Por exemplo, São Francisco de Assis, aí não tem o que criticar. Não tem o que criticar, exato. Então, mas fora isso, ele era bem honesto. Era muito honesto intelectualmente. As coisas eram o que eram, exato. Isso até... brigas que ele teve na TFP decorrem até disso. Porque como ele estudava, eles eram contra o estudo. Ele... descobria, as críticas que ele fazia a Carlos Magno, as críticas que ele fazia a Cortés, etc., pegavam muito mal, porque eles romantizavam essas figuras, exatamente, né? E aí vinha o professor estragar o sonho romântico deles, né? Então, isso tudo nós aprendemos com ele não só a história, mas também como estudá-la, né? Com esse amor à verdade simplesmente e ponto final, né? Isso é uma coisa que é importante nós levarmos. Agora, enfim, sobre a Revolução Francesa, eu me lembro, por exemplo, quando ele fala da Vendéia, eram aulas cativantes.
né? Ele contando a estratégia que eles usavam, como era o terreno. Então você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.